Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:21, diz assim a palavra do Senhor: examinai tudo, retende o bem. Algumas versões falam julgai todas as coisas. Prestar atenção em tudo, aprender todas as coisas, reter o que é bom. E muitas vezes nós nos preocupamos muito com coisas grandiosas e deixamos às vezes detalhezinhos, coisas pequenas, às vezes a gente achando que talvez não tenha tanta importância. Mas nós devemos prestar atenção tanto em coisas grandes como nas coisas pequenas. Um exemplo, a gente vai fazer feijão. Creio que a maioria das pessoas, na hora de fazer o feijão, separa o feijão ou coloca numa vasilha e vai separando os grãozinhos, os sujinhos que estão podres, que estão estragados, e separa os grãozinhos limpos e tudo, coloca os bons, lava, coloca na panela e coloca para cozinhar. Nós separamos as coisas ruins das boas. E mesmo às vezes prestando atenção, quem nunca mordeu uma pedrinha do feijão, uma coisa tão pequenininha, acabou passando sem querer, despercebido, e você morde ali, é uma coisa desagradável, pode acontecer alguma coisa, e sendo uma coisa pequenininha. Então nós devemos prestar atenção em todas as nossas atitudes, porque às vezes nós fazemos coisas que nós pensamos assim, isso às vezes pode ser irrelevante, ou então Deus nem vai levar em consideração, sendo uma coisa pequena, com tantas outras coisas maiores que eu faço. Talvez Deus nem ligue, não se importe com algumas atitudes pequenas minhas, pequenos erros, pequenas falhinhas, mas o Senhor presta atenção em todas as coisas. Vamos dar um pulinho ali em Cantares 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui ele diz, sabe as raposas, aquelas pequenininhas, que parece tão pequenininho, um bichinho inofensivo, parece até com um bichinho de estimação. Então, pegue-as, não deixe elas no meio da vinha, porque quando as vinhas estão começando a nascer, ter os brotinhos, as raposinhas que mesmo pequenininhas, inofensivas, elas vão lá e acabam com a vinha inteira. Acabam destruindo tudo. E às vezes o que acontece é algo que a gente vê pequeno e parece que inofensivo e não vai fazer mal nenhum até as nossas vidas. E às vezes até por uma boa causa. Eu ouvi uma reportagem, um rapaz lá que foi falado assim, a mãe, né, quer dizer, que teve grande coragem de entrar no supermercado e esconder um pacote de bolacha para levar para o filho. Que coragem! Não, aquilo está errado. Seria uma boa causa, mas ela roubou. É uma coisa errada. É muito pequeno. Puxa, mas Deus não vai olhar lá de cima e vai... Ela fez uma coisa errada. Aquela coisa de... eu estou aqui com os meus amigos e tudo, e para não ter uma discussão, tá bom, pessoal, está todo mundo tomando, eu vou tomar só uma latinha de cerveja, mas ninguém vai, né? De tanta coisa, eu vou na casa do Senhor, eu louvo o Senhor, eu falo da palavra do Senhor, Deus vai se preocupar com uma latinha, ou então na família, vai estar com todo mundo, né? Os montes de pessoas estão lá, tem famílias que têm hábitos de tomar um cálicezinho, mas é uma coisinha só. Será que Deus vai se preocupar com isso? Será que Ele vai se atentar? É uma coisinha tão pequena. A novela. Às vezes eu estou sozinha, não tem mais nada na televisão, mas aquilo não vai edificar, não vai fazer bem, mas eu estou fazendo a obra, será que Deus vai se preocupar? Vai ter alguma coisa? Isso vai trazer algum problema, mal para mim, mas é uma coisa tão pequenininha. Mas como o bichinho, você olha lá, raposinha pequenininha, bonitinha, parece que não, mas ela faz um estrago grande, aos poucos. Da mesma coisa, tem coisas pequenas, estão disfarçadas, em que parece que não faz mal algum. Volta um pouquinho, irmãos, em Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Aqui o texto usa como ilustração o vaso de unguento cheiroso,
Então a gente imagina aquele perfume que foi derramado aos pés do Senhor Jesus, né? Mas se a pessoa que prepara o perfume, está ali, prepara o óleo, ela não prestar atenção, ela não for acabar deixando exposto e uma pequena mosca pousar ali e ela acabar estragando, morre ali, acaba estragando o cheiro daquele perfume. Ao invés de ser uma coisa agradável, passa a ser uma coisa desagradável. E o que é isso a gente pode pensar na nossa vida? Como esse óleo, esse perfume, como se fosse a unção do Senhor. Às vezes a gente vem para a igreja e vem e pede para o Senhor responde a uma coisa que a gente está querendo muito. Aí a gente sai todo contente, chega em casa, aí o inimigo manda uma mosquinha no ouvido de um filho e ele pergunta onde é que está aquilo que eu queria, ou no marido vai falar alguma coisa lógico, não estava, você vive na igreja, né? E ao invés de nós, às vezes, nos calarmos, a gente acaba falando o que não deve, né? E essa mosquinha é uma coisa tão pequenininha e pode acabar atrapalhando a nossa o quê? A nossa comunhão. O que nós saímos daqui da igreja, cheio da unção do Senhor, cheio de felicidade, porque Deus respondeu, a uma mosquinha, uma coisinha pequenininha. Às vezes uma coisa boa, uma discussãozinha tonta, um assunto que não tem importância, tira a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque nós demos ouvido a alguma coisa que não era para darmos importância, né? Porque você vê, e a mosca é uma coisa pequena. Deus enviou um enxame de moscas, né? Foi uma das pragas lá, mas elas não foram na casa dos servos de Deus. E nós não podemos permitir que nem uma pequenina mosca venha atrapalhar e que as nossas pequenas palavras, às vezes a gente responde, você estava lá na igreja, mas pelo menos eu estou melhor do que você. Nós devemos medir e ver exatamente o que nós falamos, porque às vezes uma pequena, será que Deus vai levar em consideração nesse momento que eu falei isso? Pequena coisa, né? E em Tiago, vamos em Tiago 3:5, o que de uma pequena coisa também, que vem junto com o mosquito. Tiago 3:5 diz, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes vós que um pequeno fogo incendeia. Uma faísquinha, uma fagulhinha de fogo põe aí, acontecem desastre, muita destruição, coisas horríveis, né? Da mesma forma, conosco. Às vezes porque assim, a língua ela tem um poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. E tem famílias que são destruídas pela falta de controle da palavra, às vezes por mínima que seja. E muitas vezes nós deveríamos ficar quietos e a gente não fica, e a gente poderia até ficar entalado com isso. Era melhor do que ter falado, né? E a ira, irmãos, na hora do nervoso, principalmente quando colocam a gente na parede, e seria por uma boa causa, afinal nós estamos defendendo o evangelho, afinal estamos falando do nosso Deus, aí você vai lá e acaba usando uma arma que não é boa, e uma pequena palavra pode acabar acontecendo uma contenda na família, discussão, e às vezes é melhor, como dizem aí, engolir sapo, e acabar levando o desaforo para casa, ficando quietinho. Por mais que às vezes a gente fala, mas eu estou falando a verdade. A pessoa veio falar aqui para mim de Deus, não sei o quê, eu estou defendendo, eu só falei a verdade na cara dele. Mas às vezes a verdade, a forma de falar a verdade, nós precisamos de muita sabedoria para falar a verdade, mesmo em pequeninas coisas. Vamos dar um pulinho em Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mesmo quando nós falamos a verdade no momento assim, nós devemos pedir sabedoria para Deus, para falar essa verdade em amor. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço, e a primeira vez em que ele me falou sobre ele ter sido criado dentro de um terreiro de Umbanda, pela avó.
para ele, o fato dele ir para um terreiro de umbanda é a mesma coisa que para nós virmos para a igreja. Eu vou na igreja, ele fala, eu vou no terreiro de umbanda, é a mesma coisa. E ele comentou comigo sobre a forma com que a avó dele recebia espíritos e falava e dava consultas de pessoas, essas coisas. Um momento, na hora que ele me falou isso, a primeira a vontade que eu tinha de falar aquilo, não são santos, são demônios. Tua avó estava endemoniada. Mas se você fala assim, você tem amor pela pessoa? Ele não tem sabedoria, ele não sabe. Então, às vezes a gente fala, é a verdade? Sim, são demônios? Sim. A avó estava endemoniada? Sim. Só que eu não teria amor. E atenção se eu falar dessa forma. Ela está endemoniada, são demônios que estão no corpo dela. Não. Você tem que pedir direção para Deus e falar assim, olha, a palavra de Deus diz de uma forma diferente, né? Você tem buscado para falar com Deus antes disso? Deus se faz presente, se fala de Jesus. Então, com muito amor. E às vezes assim, não é mentira, é verdade, mas a forma de falarmos às vezes, a forma de nós falarmos, parece mais que nós estamos armados do que nós estamos querendo levar a palavra e o entendimento de Deus. E às vezes são coisas pequenas, em momentos pequenos em que as pessoas não estão prontas para ouvir essa verdade que é Jesus, é a verdade absoluta. Nós temos que pedir direção para Deus, para nessa verdade absoluta, nós não maltratarmos, nós acabamos não magoarmos as pessoas, né? Porque pelas nossas palavras nós também seremos julgados, até com a medida que nós falarmos também. Né, irmãos, vamos dar um pulinho em Mateus, também Mateus 7:5. Porque o inimigo, ele nos pega em pequenos momentos, em pequenas coisinhas que às vezes a gente fala, mas eu estava tentando falar a verdade, Deus não vai levar em consideração isso, isso é pequeno, isso é coisa pequena, Deus não vai se importar com isso. Mateus 7:5 diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Imagina só uma pessoa que às vezes tem um poste na frente, ela consegue enxergar um defeitinho, uma coisinha, um pequeno erro no irmão, e o dela, ela não olha. Muitas vezes a gente olha e sabe que tem pessoas que têm ou algumas dificuldades, ou faz alguma coisa que às vezes convive conosco, nós sabemos que faz alguma coisa errada, e a pessoa vai, parece que cutuca, ou alguma coisa assim, e Deus fala, mas e você? E nós? Nós não temos nada pequenininho errado, nós não temos nada que às vezes Deus está falando, é justamente isso que eu quero que você para. É pequeno, mas eu não quero mais que você faça. Porque pode tirar a bênção, pode tirar a nossa comunhão. E quando há implicânciazinhas, né? Às vezes dentro da casa do Senhor, aquela pessoa que ela implica com outro irmão, fala, não gosto do jeito que o irmão põe o cabelo. Nossa, aquela irmã põe o cabelo do jeito... E vira uma pequenininha coisa que acaba desagradando, tira a comunhão, tira a união dos irmãos. E quando é o contrário, então, quando tem aquela simpatia toda pela pessoa, não vê erros enormes, mas morre e defende a pessoa até no erro dela. Né? Quando tem paixão no meio, então é pior. A pessoa pode fazendo as coisas piores, maiores, grandes, e a pessoa não enxerga qualquer coisa errada. Né? E conosco, nós devemos fazer a mesma coisa. Pedir para que Deus toque no nosso coração, mostra, Senhor, o que ainda de pequenininho. Porque a gente olha os grandes, né? Não, isso eu já não faço mais, aquelas coisas eu não amaldiçoo ninguém, cai fogo do céu na cabeça. As coisas grandes a gente às vezes presta atenção, mas aquela palavrinha que acabou saindo da boca da gente sem querer, a gente ainda não consegue. Uma coisinha que Deus já falou, não é mais para fazer isso, é pequeno, mas eu não quero mais que faça isso. Às vezes a gente ainda acaba fazendo. Né? Então nós temos que pedir mesmo e olhar para dentro de nós o que tem de pequeno, para a gente estar corrigindo primeiro os nossos defeitos, não ficar olhando sempre no olho do irmão, vendo, enxerga uma coisinha de nada, que às vezes ali é um tratamentinho, alguma coisa que Deus está fazendo no irmão, e a gente já olha e fala, o irmão está pecando, e nós não olhamos para nós mesmos, né? Vamos pedir, irmãos, para que o Senhor tire essas coisinhas. E eu separei aqui algumas pequenas coisas que inicialmente, para quem fez, era pequeno, mas atrás daquilo era muito grande e as pessoas perderam a comunhão com Deus.
Adão e Eva. Adão e Eva, eles pecaram. Inicialmente seria por causa de uma fruta. Para eles lá, a gente só vai comer uma fruta, mas será que Deus vai levar em consideração? Atrás de comer aquela fruta, tinha algo pior, que foi a desobediência de Deus. Então, uma atitude pequena, mas atrás daquilo tinha algo que desagradava a Deus. Caim, por que ele matou Abel? Por causa da oferta? Porque Deus aceitou a oferta? Não, tinha um sentimento de inveja dele. Então, algo atrás de uma coisa que parece pequena, tinha um sentimento bem pior, que era a inveja. Esaú, vai falar assim, ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Poxa, ele estava com fome, será que Deus vai levar em consideração? Ele estava com fome, o que isso vai, diante de Deus, isso ia pesar? Né? Não, ele não valorizou que Deus colocou ele como ser o filho primogênito. Ele não valorizou algo de Deus. Sansão, um homem ungido pelo Senhor também, acabou entregando por quê? Foi o que o que é, acabou entregando tudo, diz, né? Ela fez uma charada, uma coisa assim, ele acabou entregando para Dalila, a Dalila seduziu. Esse foi o pior. A gente fala assim, poxa, mas ele acabou caindo numa tentação diante de Deus. Isso, por ter defendido, não seria muito pequeno diante de Deus? Mas não, Deus tinha dado coisas maiores na mão dele, que não era para ele ter falado, e ele acabou não valorizando. Jonas também. Jonas acabou ficando irado, porque uma planta secou, uma atitude pequena, secou ali, acabou ficando irado. Muitas coisas. Moisés, então. Moisés, ele abriu o Mar Vermelho, tirou o pessoal do Egito, aguentava aquele povo reclamando dia e noite. E por que ele perdeu a bênção? Por que ele não entrou na terra prometida? Coisinha pequena, ele bateu 2 vezes assim, nervoso, na rocha. Ele fez tanta coisa. E 2 coisinhas pequenas. Falaram para ele tocar, ele falou, e bateu. Poxa, Deus vai levar em consideração isso? Eu não vou entrar na terra prometida por causa dessa pequena coisa. Mas não, Deus tinha dado uma ordem para ele. E ele fez outra. Então, às vezes, coisas pequenininhas que nós pensamos que Deus não está atento e que não leva em consideração, Deus está atento a tudo que nós estamos fazendo, desde as grandes, na obra, na casa dele, como o nosso bom testemunho, a forma com que nós falamos do Senhor para todas as pessoas, até a forma nos pequenos detalhes, coisinhas onde, às vezes, ninguém está conosco. É só nós e Deus, e às vezes a gente pensa, isso aqui não tem problema, Deus não está vendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então nós devemos ver que o Senhor é um Deus de detalhes, e Ele sabe de todas as coisas. Não prestarmos atenção só nas coisas grandes, mas ver que Deus está atento a cada pequeno detalhe da nossa vida, a cada coisinha que nós fazemos, a cada passo nosso. E Deus incomoda, Ele fala, filha, filho, isso não é para você. E isso é cobrado de nós, passado para nós. Nós sentimos peso quando nós fazemos o mínimo que seja. Falamos uma palavra, às vezes julgamos sem querer um irmão, e Deus fala, né? Nós devemos ver todas as coisas, reter o que é bom. O que mesmo pequeno que seja, que não for bom, nós devemos descartar. Irmãos, que nós possamos cada vez mais pedir a direção de Deus. Para quê? Para que a gente não perca a comunhão, mesmo com as coisas pequenininhas, cada vez mais estejamos diante deles, e evitar que essas raposinhas, coisinhas pequenininhas, bonitinhas, venham a acabar com a vinha, venham a acabar com a nossa comunhão com Deus e com as bênçãos, porque são coisas pequenininhas que podem impedir Deus de estar fazendo coisas grandiosas nas nossas vidas. Às vezes tem coisas pequenas que estão impedindo as nossas maiores bênçãos. Vamos pedir para o Senhor cada vez mais nos incomodar, para que nós deixemos de vez todas as coisas que incomodam o Senhor e venham as grandes bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Amém?